Provavelmente a sua empresa hoje já entrega um bom serviço e produto para os seus clientes, mas em algum momento você vai perceber que você não consegue mais alavancar as vendas, porque você acaba que não tem um processo bem definido, você começa a fazer um orçamento diferente para cada cliente e você não começa a ver que não dá mais para sair dessa situação. Então você precisa evitar alguns erros que boa parte das empresas cometem para você começar a sair desse ciclo. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo 3 erros que as pessoas cometem em vendas. Falou, vem embora! Olá, tudo bem? Eu sou o Edu Santos, aqui da QI em Construção, e a partir dessa semana a gente vai começar a fazer toda segunda-feira vídeos sobre vendas, para ajudar vocês que vendem produtos, serviços, a conseguirem melhorar os processos de vendas, melhorar as vendas da empresa, claro, né? Aumentar os números, que é isso que a gente precisa, né? Dentro de uma empresa, melhorar os números. Eu mesmo aqui na minha empresa, a gente passou por algumas situações que não tinham vendas, não aparecia, tinha que correr atrás de cliente, a gente começava a baixar o preço para poder pegar qualquer serviço que aparecesse, e isso começou a dificultar, porque ao mesmo tempo que você não tem um padrão de orçamento, você acaba fazendo um orçamento errado, passa um preço diferente e acaba perdendo, ou às vezes perdendo não o serviço por causa do valor do preço ser alto, mas ao mesmo tempo você perde porque você fecha no valor muito baixo e acaba que você vai fazer, você tem que entregar o produto, o serviço e você não tem lucro. E é isso que eu quero ver com 3 dicas de erros, que boas partes que eu já cometi bastante e as pessoas cometem, tá bom? Vem comigo aqui que eu vou. Aqui a gente faz diretamente o vídeo, não tem edição, não tem nada, a gente vai direto mostrando. Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês hoje são os 3 maiores erros em vendas, né? Que a gente tem aqui, claro, erros em vendas, todo dia você pode achar um erro novo, mas alguns são muito comuns, que quase todas as empresas cometem e a gente tenta evitar. Vamos para o primeiro, então? O primeiro é falta de processo. O que seria essa falta de processo? Processo, eu acho que todo mundo já sabe o que é, mas todo mundo já fica falando na internet e tudo mais aí, mas basicamente é uma receita. Pensa numa receita de um bolo que você vai fazer. É uma receita passo a passo de como você vai fazer. E muitas vezes as empresas, essa parte de vendas que é a principal, que é o motor que puxa a empresa para cima, né? Quanto mais vendas, você tem mais entregas, mais a empresa tende a crescer, entrar mais dinheiro na empresa. Então você precisa ter um processo que define, porque cada vez que o cliente liga, às vezes tem um cliente que é recorrente, cada vez que liga você passa um preço diferente, você passa uma situação de valores para ele, de serviço, da forma como você vai prestar o serviço para ele, e isso acaba que você não tem um padrão, não tem um processo, e acaba que você às vezes perde um processo, você não retorna, você tem um funil de vendas decente, você não sabe quando o cliente entrou em contato, quando você tem que retornar para ele, quando é que você tem que fazer uma proposta irrecusável, quando é que você pode chegar para ele e falar assim, ó, vamos fechar agora, vamos para cima, vou te dar um desconto ou não. Então, quando você tem um processo de vendas, você consegue olhar essas informações separadamente. Isso não é nada, uma planilha resolve, um caderno organizado que você vai anotando todos os dias, tudo parte de vendas que você está executando, você já tem esse processo feito. Eu até tenho um processinho que eu gosto de mostrar aqui, que é bem simples, que é um processo de atendimento que a gente fez simples aqui só para a parte de repastilhamento de bloco que a gente faz, que é uma manutenção. Então o cliente entra em contato, né? Tá para ver aqui, né? O cliente entra em contato, logo mais assim, o cliente entrega ou a gente retira a broca, avalia. Então só depois de avaliar a gente passa para ele um orçamento, né? Porque às vezes o cliente liga, não, passa o preço, mas não tem como passar um preço sem avaliar antes, então tem um processo que tem que ser feito. Então a gente avalia, o cliente aprova, a gente executa, tem um prazo de execução também, e ali no final o cliente feliz, ok, beleza. Então é um processo simples de uma situação, mas você pode, num papel, escrever o seu processo hoje. Eu entrego assim, eu faço esse tipo de serviço dessa forma, principalmente preço, né? As pessoas esquecem de botar preço, faz em X preço em 10 vezes para o fulano, o outro faço em 3 vezes, o outro faço em 4 vezes. Então, defina um processo. Como é que eu vou fazer na minha empresa? Como é que é feito? O que eu vendo, na verdade? Né? Às vezes as pessoas não sabem nem o que estão vendendo, né? Tudo que aparece ele quer vender. E não é bem assim. Você tem uma tabela de preço, né? Porque você começa a caminhar para um lado que é o seguinte: se você daqui a pouco está crescendo, você bota uma pessoa para trabalhar com você nas vendas, para auxiliar você nas vendas, você vai ter que ter
organizado isso, porque você vai passar para ela um script, basicamente, né, que a gente fala, e essa pessoa vai poder ler esse script e saber, eu tenho que vender esse produto assim, esse produto assado, esse eu posso vender à vista só, esse eu posso vender parcelado, esse eu posso vender faturado. Então, para ele entender como funciona o funcionamento, como funciona a sua empresa, né, o funcionamento que a sua empresa tem em relação à venda que é feita. Porque se imagina se alguém vendesse, uma concessionária vendesse um carro, e cada um cliente que chega, ele dá um preço diferente. O cara liga para o outro, foi lá ver o carro? Fui, o cara fez em 10 vezes. Ué, para mim ele fez só à vista, tal, tal, tal. Então, claro, tem clientes que a gente tem que primeiro conhecer o cliente, né? Principalmente quando a gente presta serviço, né? Mas, estou dizendo assim, você precisa ter um processo, você precisa entender como funciona esse teu sistema de venda, certo? Vou passar aqui para o próximo, que é falar só do que você vende. Isso é um erro também muito básico, né? Eu cometi esse erro muitas vezes e eu mudei totalmente a forma de vender quando eu percebi que isso fazia muita diferença. Porque o cliente, quando me ligava, queria uma alocação de equipamento ou até uma demolição controlada, né? Que é um negócio muito bem específico, né, o cara não quer só a parede derrubada ou só a abertura feita, ou ele quer só o equipamento alugado para botar na obra e pronto. Não, ele quer resolver um problema que é maior, que é o quê? O problema na obra que deu, está atrasada, está com dificuldade, alguém já tentou fazer o serviço, não consegue, ou seja, você tem que tirar uma dor de cabeça, né? A gente até como mudou a forma de fazer as propagandas, a gente falava assim, ó, alugue com a gente e não tenha dor de cabeça na sua obra. Em vez de falar assim, alugue equipamento X que você vai ter mais velocidade. Não, a gente fala assim, ó, você não vai ter problema na sua obra. No equipamento não vai quebrar. Nosso equipamento é mais novo e a sua obra não vai parar. A gente sempre usa esse slogan, né? Obra não para. Então, obra não deve parar. Então, é você vender o que o cliente quer. Quando ele escuta, pô, obra não pode parar, a gente tem um equipamento mais novo, então ele sabe que não vai ter problema na obra. Então, ele começa a ver que é isso que ele quer, na verdade. Ele não quer ter problema na obra, não quer que a obra para, não quer que dê atraso. Então, você vende o que para ele? Você vende o que você o que ele está desejando no final. Porque às vezes não é só o produto é só o caminho para ele ter essa solução. E às vezes ele vai lá, aluga com uma pessoa, o cara entrega um equipamento quebrado, ou alguém vai fazer o serviço e não consegue terminar, fica pela metade, né? Quem trabalha na área de construção, que nem eu, sabe que tem muita gente que pega, começa e não termina. Então, falar só do que você vende, eu vendo isso, eu vendo furo, eu vendo demolição. Não, eu vendo uma demolição, por exemplo, controlada, quando eu falo que eu vendo uma segurança, porque eu faço controlado com equipamento que não vai rachar o resto da casa, que não vai vibrar, que não vai impactar, vai dar pouco barulho, não vai incomodar vizinho. Então eu estou vendendo um monte de situações que não é só o buraco na parede, né? Estou vendendo todo o resto em volta, que é o que o cliente geralmente quer, certo? Vamos para o próximo. Falta de cultura comercial. Isso eu acho bem interessante, porque falta de cultura comercial eu demorei muito para ter, né? Hoje ainda estou adaptando e sempre, a gente vai sempre ter adaptações e fazer, mas quando ele fala de falta de cultura comercial, basicamente é você ter na cabeça que a tua empresa tem que ter uma cultura comercial implantada nela, que não pode depender só de você. Se você tem um funcionário, ele está em algum lugar fazendo serviço, ele está lá olhando, ele sabe o que a empresa vende, ele sabe o que a empresa faz, então ele está lá, olha assim e fala assim, poxa, lá nossa empresa faz isso, nossa empresa faz aquilo. Então tem uma cultura de vendas, uma cultura comercial na venda. Todo mundo dentro da empresa, né, a gente fala na nossa mentoria, que é a mentoria de empresas de elite, que fala que um atendimento de elite é isso. Todo mundo na empresa está em volta de atender o cliente, satisfazer o cliente, e se vê que ele tem uma situação que você possa ajudar e resolver o problema dele, você vai ajudar. A tua empresa ajuda, então você vai oferecer. Né? Porque não é só, não, só o setor comercial pode vender. Não, eu posso oferecer, posso indicar, vai lá, liga ali para o telefone, entra em contato, eles vêm aqui, fazem uma visita, resolve o teu problema, manda o catálogo, resolvem a situação da forma melhor que você precisa. Todo mundo tem que ter essa cultura comercial dentro da empresa, porque daí não depende só de você, né? Só você que é o dono, só você que sabe falar, só você sabe falar do produto. Então a cultura comercial é todo mundo conhecer o produto, né? Eu lembro de uma história que eu ouvi que o cara chegou numa empresa e perguntou para a secretária e falou assim, olha, eu vim falar com fulano, né, diretor, que tal, não, está ocupado, beleza, então, eu só tenho que aguardar. Não, tudo bem, eu vou aguardar, eu vim fazer. Não, mas o senhor tem que aguardar, né? O senhor não, eu não, ele tem que esperar agora, ele saiu, não vai voltar tão cedo, então o senhor precisa me esperar. Assim, mas o que a empresa
faz aqui? O que que essa empresa faz assim de serviços e coisa? A moça, eu não sei, eu só atendo telefone aqui e atendo aqui na recepção. O que a empresa faz, eu não faço nem ideia. Então, você imagina, uma pessoa que está trabalhando numa empresa, presta um serviço, um atendimento, ela não sabe falar do que a empresa vende, certo? Então, essa cultura comercial é que todos devem vender, todos devem fazer parte dessa cultura de vendas, de atendimento, né, ao cliente, que venda, geralmente as pessoas têm um erro, que eu posso até colocar um outro maior aí, um quarto, quinto, sexto, mas um erro muito grande é achar que a venda é só ali, atendeu, fez o pedido, o orçamento, aprovou e já era. Entendeu? Venda não, venda vai dali até o final, porque quando você entregou o teu serviço, o produto, tem a satisfação do cliente, porque o cliente satisfeito ele vai te indicar. E quando ele te indica, você geralmente é, é, é muito mais fácil você fechar o próximo à venda, porque o cara sempre fala, a gente sempre fala o seguinte, que um cliente indicado ele é muito melhor, porque ele é indicado, ele já vem na cabeça com a pessoa falando para ele assim, ó, vai lá, que ele resolve, veio aqui, resolveu na minha empresa, no meu negócio, aqui na minha casa, resolveu o meu problema, fez como eu queria, estou satisfeitíssimo, pode fazer que eu garanto. Esse cara satisfeito que fala que eu garanto, o cara que vai te ligar e falar assim, ó, o fulano indicou, 90% da venda já está feita. Certo? Você já tem o cliente, ele já conhece, o cara já falou bem de você, então é só você dar o preço e fazer a mesma coisa que você sempre faz, é o atendimento, é um atendimento de elite, né, que a gente fala na mentoria. Tá? E tem um quarto que eu deixei aqui, e não é esse que eu falei agora, mas é um ótimo, é não deixar um like pra gente. Deixa um like aqui no canal, né? Eu posso até botar o quinto e o sexto, que é você compartilhar, você se inscrever no nosso canal também, porque assim a gente consegue fazer toda semana um vídeo falando de vendas, falando de processos e falando de melhoria para esse mundo empreendedor aqui no Brasil, que é muito grande e muito vasto. Tá bom, pessoal? Eu queria só agradecer quem ficou até agora com a gente. Deixa eu mudar aqui a câmera. Então, a gente é da Aquele em Construção e toda semana agora a gente vai apresentar um vídeo, né? Vamos botar no ar, um vídeo sobre vendas, sobre dicas de vendas, processo, como você pode melhorar o seu dia a dia de vendas, e assim você consegue organizar melhor a sua empresa e conseguir alavancar, né, crescer, né, que é essa a ideia, quem empreende quer crescer, quer ter uma empresa grande, e para isso precisa passar por várias etapas, incluindo principalmente, quer dizer, né, a vendas, que é uma das mais importantes, é o coração da empresa, é o que dá a gasolina, o pessoal fala, né, a gasolina que faz o motor da empresa andar. Valeu, pessoal. Até mais e olha só, bora trabalhar, vamos embora. Até mais. Tchau, tchau.